estamos aqui mais uma vez reunidos para vos trazer uma mensagem da parte de Deus para os nossos corações. Hoje estou aqui acompanhado do meu irmão Maicon, ao qual vai estar louvando a Deus. Aqui também está o irmão Johnny, que faz parte das filmagens, das editações dos vídeos. E estamos aqui diante da presença de Deus para entregar por mais uma vez o nosso melhor em sua presença. E desde então eu quero trazer a oportunidade para o nosso irmão Maicon, que vai estar louvando a Deus nesta noite. Vem Espírito Santo, vem me tocar e abraçar. Tua presença é tudo que eu preciso, meu precioso amigo, pra te adorar. Levanto as minhas mãos, entrego a ti meu coração, mesmo sendo falho, me ama. E mesmo eu nada tendo, me ama, me ama. Veja bem, querido. E mesmo sendo falho, me ama, me ama. E mesmo eu nada tendo, pobre pecador, me ama. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, nome precioso, Jesus, Jesus, nome precioso. Mesmo sendo falho, me amas, me amas. E mesmo eu nada tendo, me amas, te ama. Jesus por amor se entregou, carregou um grande peso em teu lugar e levou sobre si a tua dor. Jesus por amor se entregou naquela cruz, carregou um grande peso em meu lugar e levou sobre si a minha dor. Jesus, Jesus, teu nome é precioso. Jesus, Jesus, um nome precioso. Não há outro maior, não há outro melhor, não há outro igual a Jesus, que verteu sangue naquela cruz, cada gota, por mim e por você. Hoje está aqui conosco,
sentir a presença com certeza. Você pode sentir a presença. Ele está aqui, Ele está aí, querido. Ele está aí. Todos nós. Está em nossos corações. Exaltado seja o nome do Senhor. Amém. Glória a Deus. Jesus, nome precioso. É por meio dele, é por ele e é para ele que estamos aqui, para exaltar e glorificar o nome precioso de Jesus Cristo. Diante do louvor a qual foi ministrado, entramos agora na parte da palavra. E nesta noite, neste momento, eu quero vos trazer uma passagem a qual está escrito no Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 21, a partir do verso 1. Leiamos a palavra de Deus. Depois disto, tornou Jesus a manifestar-se aos discípulos junto do mar de Tiberíades. E foi assim que ele se manifestou. Estavam juntos Simão Pedro, Tomé, chamado Dídimo, Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu, e mais 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe os outros: também nós vamos contigo. Saíram e entraram no barco, e naquela noite nada apanharam. Mas, ao clarear da madrugada, estava Jesus na praia. Todavia, os discípulos não reconheceram que era ele. Perguntou-lhe Jesus: filhos, tendes aí alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. Então lhes disse: lançai a rede à direita do barco, e achareis. Assim fizeram e não podiam puxar a rede, tão grande era a quantidade de peixes. Aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: é o Senhor. Simão Pedro, ouvindo que era o Senhor, cingiu-se com sua veste, porque se havia despido, e lançou-se ao mar. Mas os outros discípulos vieram no barquinho puxando a rede com os peixes, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados. Ao saltarem em terra, viram ali umas brasas, e em cima peixes, e havia também pão. Disse-lhe Jesus: trazei alguns dos peixes que acabaste de apanhar. Simão Pedro entrou no barco e arrastou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E não obstante serem tantos, a rede não se rompeu. Disse-lhe Jesus: vinde, comei. Nenhum dos discípulos ousava lhe perguntar: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Veio Jesus, tomou o pão e lhes deu, e de igual modo o peixe. E já era esta a terceira vez que Jesus se manifestava aos discípulos, depois de ressuscitado dentre os mortos. Amada Igreja de Deus, diante do contexto bíblico a qual acabamos de ler, a Bíblia vai relatar sobre uma pesca maravilhosa e sobre a aparição de Jesus Cristo aos 7 discípulos. Conforme acabamos de ler, a Bíblia diz que os discípulos estavam no mar de Tiberíades juntos e Jesus se manifestou lá. Diante da manifestação de Jesus Cristo, eles estavam juntos e a Bíblia relata que Pedro toma um posicionamento. Pedro toma uma determinação. E o que ele fala para os outros discípulos é: vou pescar. Diante daquele momento, Pedro, quando fala que vai pescar, a Bíblia diz que os outros discípulos o acompanharam e falaram: Pedro, nós vamos também contigo. E diante de tudo isso, o que eu aprendo é que aqueles discípulos, naquele momento que eles decidiram pescar, de voltar às suas velhas práticas, pois Pedro, quando Jesus teve o primeiro encontro com ele estava também pescando. E Jesus convidou Pedro para ser pescador de homens. E Pedro, desde então, começou a seguir Jesus Cristo, a andar com Jesus Cristo, juntamente com os discípulos,
para ministrar a palavra, para falar de Jesus Cristo. E diante de tudo isso, quando eles estavam acompanhando o Senhor, eles viram ali Jesus realizando milagres, maravilhas, prodígios. Jesus curava pessoas, Jesus ressuscitava pessoas, Jesus perdoava pecado de pessoas, Jesus tinha a resposta para aqueles que não tinham resposta. E a Bíblia diz que todas as vezes que Jesus realizava algo, os discípulos e também a multidão que andava com ele se maravilhavam de tudo aquilo que Jesus realizava. Mas aqui Pedro e os discípulos estão passando por um momento que eu falo por mim, que talvez eles estavam frustrados. Irmão Francisco Neto, por que frustrados? Eles estavam frustrados porque o Mestre, Jesus Cristo, a qual eles estavam andando durante 3 anos, ele tinha sido crucificado, ele tinha sido morrido em uma cruz. E aqui os discípulos, em seu pensamento, Jesus Cristo ainda estava dentro do túmulo. Jesus Cristo tinha morrido, não tinha mais jeito para ele. Pois assim como diz as Escrituras, no capítulo 20 de João, no verso de número 9, a Bíblia vai dizer que eles não tinham compreendido a Escritura e que tinham esquecido que era necessário Jesus Cristo ressuscitar ao 3º dia. Diante daquele momento de frustração, diante daquele momento a qual o Mestre, a qual eles estavam acompanhando, eles tomaram um posicionamento de voltar às suas velhas práticas. E diante disso, irmão Maio, eu aprendo que todas as vezes que nós almejamos, projetamos planos, e que quando nós tomamos o posicionamento de realizar aquilo que nós planejamos, e logo após se debatemos com a frustração, o fracasso, nós voltamos para aquilo que era seguro para a gente lá atrás. E os discípulos, eles estavam ali num momento de frustração, e eles não sabiam fazer outra coisa. Pedro não sabia fazer outra coisa porque o seu serviço era a pesca. Ele sobrevivia disso de encontrar Jesus. Então, diante da frustração que ele estava passando, ele tomou um posicionamento de voltar para aquilo que ele sabia fazer, para aquilo que ele tinha certeza que ele ia conseguir algo. E muitas das vezes, irmãos, nós tentamos realizar algo, nós tomamos um posicionamento, até mesmo diante da igreja, até mesmo no meio cristão. E quando nós nos debatemos com uma frustração por algo que atinge a nossa vida de tal maneira, o primeiro posicionamento que nós temos é de voltar atrás, é de voltar às velhas práticas. E Pedro chegou e falou: eu vou pescar. Aliás, isso é o que eu sei fazer de melhor. Eu nasci na pesca, eu cresci na pesca. E o discípulo que acompanhava Pedro, ele falou: eu também vou contigo. Ou seja, nós estamos no mesmo barco, nós estamos passando pelo mesmo momento, pela mesma frustração. Os discípulos vão e acompanham Pedro, e Pedro leva os discípulos para pescar com ele. E que eu aprendo aqui é que todas as vezes que nós somos frustrados e que tem pessoas ao nosso redor, aquela frustração acaba atingindo outras pessoas. E não tão somente a gente, mas também aqueles que estão ao nosso lado. Eles voltam a fazer as velhas práticas, assim como nós fazíamos. Pedro, ele era uma influência, ele era um influenciador daqueles discípulos. Ele falou: eu vou pescar. E ele influenciou os outros discípulos a acompanhá-lo. Talvez você nem imagina, talvez você nem pensa, mas tem alguém se espelhando em você. Você tem um posicionamento na igreja, você tem um posicionamento diante da presença de Deus. E que tem pessoas que te admiram pelo simples fato de você fazer a obra de Deus por excelência, pelo simples fato de você fazer a obra de Deus por amor. E pessoas também têm aquele desejo de fazer a mesma coisa. E eu já vi aí, meus irmãos, que tem muitos pastores que quando se escandalizam, se afastam da presença de Deus, eles também não vão somente se afastam, mas aqueles que se espelhavam dele acabam se entristecendo e também vão junto com ele. Pedro toma um posicionamento: eu vou pescar. O discípulo toma um posicionamento: nós iremos contigo. Eu imagino Pedro chegando naquele momento lá no mar de Tiberíades, no mar da Galileia, chegando perante o discípulo e fala: olha, nós vamos para o alto mar.
nós vamos para o meio do mar. Chegando lá, eu vou ensinar para vocês tudo que eu sei. É jogo rápido, eu vou conseguir pegar um dos peixes, porque isso eu sei fazer. Isso é que eu sabia de melhor. Isso na minha imaginação. Eu imagino Pedro chegando juntamente com os discípulos no meio do mar. E Pedro prepara a rede, prepara tudo aquilo que os pescadores têm que preparar para alcançar peixe. Os discípulos começam a fazer silêncio naquele momento. E Pedro lança a rede. Aí, meu irmão, a Bíblia vai dizer que Pedro, quando lança a rede, puxa, ele não pega nenhum peixe. Eu imagino aquela cena, eu imagino aquela situação. Pedro, o homem que sabe pescar, o homem que tem experiência no mar, o homem que tem experiência com peixe, com cardume de peixes, ele sabe onde encontrar, ele sabe como fazer o silêncio, e ele acaba ali, joga a rede e não encontra nenhum peixe. Talvez os discípulos olharam para Pedro e falou: Pedro, e aí Pedro, não é você que sabia fazer isso? E Pedro: não, é porque não deu certo nesse momento, vamos tentar mais uma vez. E a Bíblia vai dizer que Pedro tentou uma, tentou duas, tentou a noite inteira, a madrugada inteira, e a Bíblia diz que nada apanharam naquela noite. E aqui, igreja, nós aprendemos o quê? Que todas as vezes que nós temos planos, e que esses planos e esses projetos não estão de acordo com a vontade de Deus, nós inevitavelmente iremos nos debater com a frustração. A Bíblia vai dizer em Provérbios, capítulo 16, verso 1, Salomão vai dizer que o coração do homem, ele faz planos, mas a resposta certa vem dos lábios de Deus. Muitas das vezes nós criamos planos, muitas das vezes nós criamos projetos, e esquecemos de apresentar os planos e os projetos diante da presença de Deus. E a Bíblia vai dizer que nós devemos apresentar os nossos planos e projetos diante de Deus, pois eles se realizarão. Pedro estava fazendo algo a qual o mestre não tinha determinado para ele fazer. Os discípulos voltaram a fazer aquilo que Jesus não ensinou eles a fazerem. Eles voltaram à velha prática. Eles fizeram conforme os seus desejos, conforme os seus planos. E nós sabemos, a Bíblia é bem clara nisso, que eles foram frustrados naquilo que eles tentaram fazer. Meu irmão, eu não sei o que você está passando. Eu não sei o que está acontecendo dentro da tua casa, no meio da tua família. Neste momento a qual a nação, a humanidade está passando pelo momento de crise. Muitas das igrejas acabaram se excluindo os cultos presenciais, para que pudesse estar fazendo cultos por meio de internet ou por meio de algo que pudesse te alcançar da melhor forma possível. E diante desse meio tempo você acabou criando outros planos, criando outros projetos, e acabou deixando aqueles projetos que Deus tinha para a tua vida de lado. Ah, Senhor, o mundo está em crise, a humanidade está em crise e todo mundo está isolado. Eu vou começar agora a valorizar isso aqui e vou deixar aquilo que o Senhor tem para mim mais um pouquinho para frente. Aí você está se debatendo agora com a frustração. Agora você se debateu com algo que você pensava que ia dar certo e está dando errado. Aquilo que os discípulos estavam passando foi para se cumprir as Escrituras. A frustração que eles passaram foi para que Jesus Cristo ressuscitasse ao terceiro dia e o nome dele viesse a ser glorificado e nós tivéssemos a oportunidade de estarmos aqui hoje falando dele. Mas isso que você está fazendo, ou isso que você está querendo, por um acaso ou por algum momento, está se encaixando nos planos e projetos de Deus? Está se encaixando naquilo que Deus tem para realizar na tua vida? Eu, por muitas das vezes, falo por experiência própria. Eu tentei várias vezes realizar planos, realizar projetos que para mim eram da vontade de Deus, mas que na verdade eu acabei quebrando a minha cara. Sabe por quê? Porque eu tentei fazer coisas, eu tentei realizar coisas a qual ainda não estavam
no horário de Deus, a qual não estava no momento de Deus. E muitas das vezes eu quebrei a cara. Eu não me envergonho de falar isso, porque diante de tudo isso eu ganhei experiências com Deus. E hoje em diante, tudo que eu faço e tudo que eu vou fazer, eu apresento a Ele. E a maioria das vezes dá certo. E irmão Neto, e quando não dá certo, o que acontece? Quando não dá certo, é porque não estava no plano de Deus. É porque não estava diante da permissão de Deus. Talvez você está se indagando por algo que não deu certo. Talvez você está se indagando por algo que você planejou, projetou e acabou não dando certo. Mas o que eu quero falar para você é, por um acaso, você já pensou se aquilo que você estava desejando era um projeto de Deus? Se aquilo que você estava querendo para realizar estava no momento certo para Deus realizar na tua vida? Mas eu tenho uma palavra de ânimo para você. Você pode até ter se debatido com as frustrações. Você pode até ter se encontrado com a frustração. Mas eu quero falar que se hoje não deu certo, no momento certo de Deus irá acontecer na tua vida. Talvez aquilo que você estava querendo para acontecer não era o momento certo que Deus tinha preparado para você. Foi por isso que não deu certo. Os discípulos estavam querendo pescar. Os discípulos estavam querendo peixes. E eles encontraram a frustração. Porque eles foram para onde não era para ir. Mas nós servimos um Deus misericordioso. Nós servimos um Deus que através da sua graça Ele nos alcança. E diante daquele momento que os discípulos estavam passando, na incerteza, no momento errado, na hora errada, na frustração daquela noite, a Bíblia vai dizer que na praia, Jesus Cristo estava lá. Talvez ele está dando tudo errado. Talvez tudo está sendo frustrado em tua vida. Mas eu quero falar para você nesta noite, meu querido ouvinte. Eu quero falar para você nesta noite, neste momento, você que está me assistindo, que Jesus Cristo está chegando na praia. Os discípulos estavam olhando para o mar. Os discípulos estavam olhando para a rede. Os discípulos estavam querendo peixes. E acabaram esquecendo que no meio da praia, Jesus Cristo estava lá. Eu quero falar que na praia da tua vida, Jesus Cristo está chegando. Eu quero falar que dentro da tua casa, Jesus Cristo está chegando. Talvez a tua visão está no mar. Talvez os teus pensamentos estão nos cardumes de peixes. Mas eu quero falar para você que na praia, Jesus Cristo está te observando. Os discípulos lançavam a rede e Jesus Cristo estava observando. Os discípulos puxavam a rede, Jesus Cristo estava observando eles. Os discípulos estavam sendo frustrados, Jesus Cristo estava observando a frustração dele. Ei, este momento que você está passando, eu quero falar que Deus está observando. Este momento, dessa situação que você está vivendo, eu quero falar que Jesus Cristo está observando. E eu quero falar que Ele está na praia. Eu quero falar que Ele está esperando você olhar para Ele. E Ele está esperando você se chegar até Ele. Sabe o que aconteceu diante daquela frustração? A Bíblia diz que Jesus Cristo chega ao clarear da madrugada. Jesus Cristo estava na praia e os discípulos não o reconheceram. Irmãos, no momento de frustração, no momento de tristeza, muitas vezes nós não reconhecemos o agir de Deus. Muitas das vezes, irmão, a gente não reconhece que Jesus Cristo está no meio daquela situação. Os discípulos estavam no mar. E quando eles olharam para Jesus, eles não reconheceram Jesus. Jesus Cristo, a maioria das vezes, está bem aqui conosco. A maioria das vezes, Ele está realizando algo em nossa vida. E a gente, pelo nosso ego, não reconhece que é o agir de Deus. Muitas das vezes a gente pensa que aquilo que era para dar certo acabou dando errado e Deus não estava lá. Pelo contrário, Deus estava nos dando livramento. Pelo contrário, Deus estava projetando algo maior para realizar em nossa vida. Você talvez pensou que aquilo que você planejou, Jesus estava naquela situação. Jesus estava naquele projeto. E deu errado e você começa a indagar: Deus, por que não aconteceu? Jesus, por que não aconteceu? Meu irmão, é porque Deus tem um projeto maior para a tua vida. É porque Jesus Cristo tem um plano melhor para a tua vida. Isaías vai dizer que assim como desce a chuva do céu
e dessas neves para lá não voltam. Assim são a palavra de Deus. Não volta para ele vazia. Antes da semente para o semeador, pão para o que tem fome. Pois assim como os céus são mais altos do que nós, do que a terra, assim são os planos e os projetos de Deus maiores do que os nossos. Os planos de Deus, os projetos de Deus são maiores do que o nosso, meu irmão. Os planos e os projetos de Deus são maiores do que os nossos, do que os seus, minha irmã. Aquilo que deu errado é porque Deus tem algo maior para realizar na tua vida. E é bem interessante que Jesus Cristo, diante da frustração, diante daquela pesca que deu errado, Jesus Cristo lança uma pergunta. E ele faz a seguinte pergunta no verso 5: Filhos, tendes aí alguma coisa de comer? E eles lhe responderam: não. Jesus Cristo fez uma pergunta já sabendo a resposta. Mas ele queria reconhecer naquele momento a frustração. E ele queria que aqueles discípulos reconhecessem a sua fraqueza e aquilo que ele não tinha. Muitas das vezes nós queremos ser fortes. Muitas das vezes as coisas dão errado em nossa vida e nós queremos por impulso fazer, porque nós dizemos que nós somos fortes. Mas é mais fácil nós reconhecermos as nossas fraquezas, porque a Bíblia vai dizer que quando nós estamos fracos, é aí que nós estamos fortes. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa em nossas fraquezas. Jesus Cristo te pergunta: e aí, está dando certo? Aquilo que você queria está dando certo? Você sabe que não está dando. E neste momento eu te incentivo a chegar para Jesus. Eu te incentivo a chegar diante de Deus e falar: Deus, desabafa com Ele. Senhor, bem aqui nessa área não está dando certo algo na minha vida. Bem aqui nessa situação algo está dando errado. Eu não tenho forças. Eu não tenho poder para realizar. Reconheça a sua fraqueza. Reconheça que você não pode. Porque as coisas possíveis Deus deixa que é para a gente realizar. Mas aquilo que é impossível para o homem, a Bíblia vai dizer que é possível para Deus. Reconheça aquilo que é impossível para você. Entregue na mão do Senhor, pois é possível para Ele. Ele irá realizar aquilo que você almeja, ou até mais do que aquilo que você imagina. A Bíblia vai dizer que Jesus Cristo, diante da resposta dos discípulos, eles falaram não. E Jesus Cristo falou: lançai a rede à direita do barco que achareis. E a Bíblia vai dizer que eles lançaram a rede. E grande foi a quantidade de peixes que eles conseguiram naquela noite, naquele momento. A Bíblia vai dizer que foram mais de 153 grandes peixes que eles conseguiram puxar. Diante daquele momento, a Bíblia vai dizer que os discípulos, aquele discípulo que quem amava Jesus Cristo, a qual é João, fala para Pedro: Pedro, é o mestre, é Jesus que está ali na praia. E diante daquele momento que eles conseguiram pegar peixe, a Bíblia vai dizer que Pedro, olhando para Jesus Cristo, ele começa a se vestir, porque ele tinha despido as suas roupas. Ele se veste, olha para Jesus Cristo, tira a sua visão dos peixes e começa a nadar diante de Jesus, até Jesus Cristo. Enquanto os discípulos puxavam os peixes, Pedro ia até Jesus Cristo. Enquanto os discípulos puxavam aquilo que eles estavam tentando encontrar a noite toda, Pedro deixa para trás e corre para os braços de Jesus Cristo. Sabe o que Pedro estava fazendo? Ele sabia que Jesus Cristo estava lá. Ele sabia que a bênção foi projetada por Deus. Mas em vez de ele correr somente atrás da bênção, ele começa a se vestir, tira a sua visão da bênção e corre até o abençoador, que é Jesus Cristo. Enquanto os discípulos puxavam a rede, Pedro corria para os braços de Jesus Cristo. Sabe o que eu aprendo aqui? Muitas das vezes, Deus, Ele permite aquilo que nós desejamos, Ele nos abençoa, Ele realiza aquilo que nós queremos, e muitas das vezes a nossa visão fica fitada somente naquilo que Deus entregou para nós, somente naquilo que Jesus Cristo nos abençoou, e acabamos muitas das vezes esquecendo o abençoador. Quantas pessoas estão na presença de Deus, buscando dia e noite algo com Deus, e quando recebe, eles tiram a visão de Jesus Cristo e começam a ter a visão somente naquilo que Deus abençoou.
esquecem o abençoador e correm para a bênção. Meu irmão, no momento que nós estamos passando, existem milhares de pessoas fazendo promessas para Deus. Falando, Senhor, se o Senhor realizar isso na minha vida, se o Senhor não deixar isso acontecer dentro da minha casa, nesse tempo, quando essa pandemia passar, a primeira coisa que eu vou é para a tua casa te adorar. A primeira coisa que eu vou fazer é cumprir os meus votos que eu estou fazendo contigo. E o que tem de gente que quando tudo isso passar vai esquecer Jesus Cristo? O que tem de gente que quando isso passar vai esquecer daquilo que ele fez promessas para Deus? Mas eu aprendo que Deus não é homem para que imite, nem filho do homem para que se arrependa. O homem ele mente, o homem ele falha. O homem se arrepende. Mas Deus não mente, ele não falha. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Aquilo que ele planeja, ele realiza. Quando tudo isso passar, trate de o mais rápido possível correr para os braços de Jesus Cristo. Porque grandes são os livramentos. Porque grandes são os livramentos que Deus está fazendo no meio de nossas vidas. Todos os dias nós estamos vulneráveis. Todos os dias nós estamos dispostos ao pecado, às pragas, às enfermidades. Mas se estamos aqui hoje, não é mérito nosso, não é mérito humano. Estamos aqui hoje porque um dia Jesus Cristo morreu numa cruz do Calvário. E ali ele derramou a sua última gota do sangue por cada um de nós. Levou sobre si as nossas acusações, as nossas enfermidades. Satanás, o acusador, não tem poder de nos acusar. Ele não tem o poder de chegar até nós e nos acusar por aquilo que nós erramos, por aquilo que nós cometemos. Porque todos os nossos pecados foram consumados. Jesus Cristo se entregou em uma cruz. Não foi os soldados que mataram Jesus. Não foi as chicotadas que mataram Jesus. Não foi o prego que matou Jesus Cristo. Não foi aquela lança que enfiaram nele e que matou ele. Não. A Bíblia vai dizer que ele se entregou por nós. E desde então, quando ele estava na cruz, que ele viu que tudo se cumpriu, ele falou: Pai, aqui está o meu espírito. Está tudo consumado. Ninguém tirou a vida de Cristo. Ninguém matou Cristo porque ninguém tem poder. Pilatos, quando falou para Jesus Cristo que ele tinha o poder de soltá-lo, de prendê-lo, Jesus Cristo falou que Pilatos não tinha autoridade a não ser pela vontade de Deus. Ou seja, o próprio Cristo se entregou. Não foi por flecha, não foi por chicote, não foi por mão humanas que ele morreu, nem mesmo por vontade de Satanás, mas ele mesmo se entregou o seu espírito para dizer: eu me entrego na cruz, eu me entrego para a humanidade, para que você tenha um lugar garantido no céu. Desde então a Bíblia vai dizer que ele ressuscitou ao terceiro dia, e ali ele foi subido aos outros céus, e disse que ele iria preparar moradas, não somente para mim, não somente para os discípulos, mas para você que está nos ouvindo, para você que está ouvindo essa palavra. Jesus Cristo preparou moradas para você, para a tua família. Irmão Francisco Neto, como é que eu encontro a morada? Como é que eu encontro este caminho para o céu? Como eu moro lá com Jesus Cristo? É fazendo o que Pedro fez, não olhando para as coisas dessa terra, não olhando para o caminho dessa terra, mas olhando para Cristo, que é o caminho, mas olhando para Cristo, que é a verdade, mas olhando para Cristo, que é a vida. Somente Ele pode nos conduzir para o Pai, somente Ele pode nos conduzir para a morada eterna, a qual Ele tem preparado. E como eu consigo isso? É confessando Ele como o único e suficiente Salvador de nossa vida. Pedro deixou de olhar para aquilo que ele almejava e começou a olhar para Jesus Cristo. Ou seja, ele estava falando: eu não quero bênçãos, eu não quero peixes, eu não quero isso aqui que eu estava procurando, eu quero Cristo, eu quero Cristo. E ele nadava e falava: Cristo, eu te quero. Eu posso até ter te negado, eu posso até ter te desobedecido, cortado a orelha de um homem, te neguei 3 vezes, mas eu quero ter a nova oportunidade de estar aos teus pés, de estar nos teus caminhos, de estar nos teus braços. E a Bíblia diz
diz que ele nadou até Cristo, e chegando até Jesus Cristo, a Bíblia vai dizer que Jesus tinha preparado um banquete, que Jesus Cristo tinha preparado um peixe assado e tinha pão no meio da praia. Sabe o que eu aprendo aqui? Mateus vai dizer que, Mateus 6,33, buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Muitas das vezes nós pensamos, irmãos, que quando nós deixamos as nossas coisas para servir a Deus, nós pensamos que estamos perdendo muito. Você não está perdendo nada. Os discípulos estavam querendo peixe para se alimentar. Os discípulos estavam querendo peixes para comer. Jesus Cristo já tinha preparado não somente o peixe, mas já tinha assado aquele peixe. Ou seja, Jesus Cristo já tinha preparado algo maior para eles. Eles não estavam perdendo nada. Pedro não estava perdendo nada, até porque quando ele chegou na praia, correu para os braços de Jesus Cristo, o banquete já estava preparado. E mais muitas das vezes nós pensamos que servir a Deus é um motivo de perca. Por um momento eu estava afastado da presença de Deus, alguns anos atrás, e quando eu decidi me reconciliar, houve umas indagações em minha mente e falava, mas eu vou perder a amizade e tal, eu vou ter que me afastar disso, eu vou ter que me afastar daquilo, eu vou perder muita coisa. Mas eu aprendi que quando nós buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, todas as outras coisas nos são acrescentadas. Em outras palavras, a Bíblia diz que o resto Ele nos acrescenta. Deus é tudo em nossa vida. Deus, Ele é o primeiro lugar em nossa vida. As outras coisas são restos para Deus. Os discípulos estavam querendo pescar. Os discípulos estavam querendo peixe. E diante de tudo aquilo, Jesus Cristo já tinha preparado o peixe, já tinha assado o peixe e já tinha pão preparado para eles. A Bíblia diz que os discípulos foram até Jesus na praia. Os discípulos trouxeram um barco cheio de peixe. E Jesus Cristo, quando olha para os discípulos e olha para Pedro, Ele manda Pedro ir até o barco e pegar os peixes que ele tinha ali pescado. Ou seja, Jesus Cristo, além de ter preparado algo melhor para eles, Ele também entregou para eles aquilo que eles estavam querendo. Ou seja, na presença de Deus, nós não somente recebemos aquilo que Deus tem preparado, mas também Deus realiza aquilo que nós planejamos. Deus realiza aquilo que nós projetamos. Talvez as coisas não estão dando certo, porque você está deixando o principal de lado, que é Deus. E nós devemos aprender que o principal é Deus em nossas vidas. Que o principal é a vontade de Deus em nossas vidas. Os discípulos reconheceram isso. Pedro reconheceu isso. E diante de tudo isso, Jesus Cristo deu uma nova oportunidade para Pedro. Jesus Cristo disse para Pedro, tu me amas? 3 vezes. E Pedro falou, Senhor, eu te amo. E o Senhor falava, apacenta minhas ovelhas. 3 vezes Pedro negou. E 3 vezes Cristo deu uma nova oportunidade para ele se reconciliar e voltar a fazer aquilo que ele tinha que fazer. Não importa quantas vezes você negou Jesus. Não importa quantas coisas te fizeram pecar ou te afastar da presença de Deus. Todas as vezes que você errou, todas as vezes Jesus Cristo já tinha preparado uma reconciliação para você. Talvez você pense assim, eu já me reconciliei diversas vezes. Eu já errei diversas vezes. Eu já tenho até vergonha. Ei, não tenha vergonha. Porque aquilo que você cometeu hoje, Jesus Cristo já pagou lá na cruz. Aquilo que você cometeu ontem, já foi pago lá na cruz. Aquilo que você irá cometer amanhã, já foi pago lá na cruz. Você tem a oportunidade de se reconciliar. Jesus Cristo nos dá a oportunidade de ter um novo começo. Deus irá realizar um novo começo em sua vida. Deus irá realizar um novo começo em nossas vidas. Levanta daí, meu irmão. Levanta daí, minha irmã. Sacode a poeira. Expulsa esse inimigo que está te acusando. Bota para fora todo o pensamento contrário.
E põe uma determinação na tua vida de correr para os braços de Jesus Cristo, porque Ele está de braços abertos para te receber, para te renovar a aliança para contigo, com a tua família. Ele está dizendo para você: ei, eu tenho um novo começo, eu tenho uma nova oportunidade para você. Ei, não fica aí no chão, não fica aí triste. Deus tem um novo começo para realizar na tua vida. Deus tem um novo começo para realizar na tua família. Sabe por quê? Jesus Cristo é maravilhoso. Jesus Cristo é precioso. O nome dele está sobre todas as coisas. Que desde já a presença de Deus possa te alcançar. Que esta palavra possa penetrar em teu coração. E que você possa ser revigorado. Que você possa ser revigorada. E que você possa se levantar daí, renovado, restaurado pela presença de Deus. Seja transformado pela palavra de Deus. Que esta palavra possa ser como uma espada de dois gumes, penetrar o mais profundo do nosso ser, e que dentro de nós ela possa semear, frutificar, crescer, e que um dia nós possamos dar frutos nessa terra. Deus te escolheu para ser um vencedor. Deus te escolheu para fazer a diferença nessa terra. Deus te escolheu para você frutificar. Você não é uma árvore frutífera. Pedro, por um momento, ele pensou que ele não ia alcançar peixes. Pedro, por um momento, ele pensou que ele não ia conseguir peixes. Mas diante da palavra de Jesus Cristo, ele alcançou um grande cardume de peixes. Ele deu fruto naquele momento. Ei, Jesus Cristo tem palavra de vitória preparado para a tua vida. E diante das palavras dele, você irá frutificar nessa terra. Que esta palavra possa estar guardada em teu coração. Que toda honra, toda glória, toda adoração seja dada a Ele, somente a Ele que está entronizado nos céus. Eu agradeço por essa oportunidade. Eu me chamo irmão Francisco Neto. Nós somos da Igreja Batista Boas Novas, direcionada pelo pastor Ribamar Leite e a sua esposa Ruth Leite. E estamos aqui para fazer o IT, para trazer a mensagem de Deus. E quando tudo isso passar, você possa nos visitar, você possa nos procurar, pois a igreja está de portas abertas para te receber. Não somente você, mas toda a sua família e aqueles que necessitam de uma palavra diretamente do trono de Deus. Eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.